têm noção qual é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida? E eu pergunto isto porquê? Porque nós estamos, durante estas 7 semanas, a querer experimentar isso mais de perto. E aquilo que nós temos mais importante na nossa vida é a presença de Deus. A presença de Deus é o que nós temos mais importante na nossa vida. Porque sem a presença de Deus a nossa vida não faz sentido. Porque sem a presença de Deus a nossa vida não tem significado. Sem a presença de Deus, eu acredito que nem valia a pena nós estarmos aqui. Nem valia a pena nós estarmos vivos. Porque sem esta presença nós somos vazios, sem esta presença nós somos poucos. E o meu desafio é este. Nós começámos esta campanha há 2 semanas, vamos na 3ª semana. Obrigado. Minha esposa, minha assistente. Nós começámos esta campanha, estamos na 3ª semana e, como vocês sabem, esta campanha tem... desculpe, dás-me só limpar aí um pouco, se achar. Obrigado. E esta campanha, como vocês sabem, o tema desta campanha é 40 dias da presença. 40 dias da presença de Deus, que nós a cada semana vamos vendo de uma maneira diferente, mas que nos completa, para nós podermos ter esta presença na nossa vida diariamente. Amém? Amém. Nós, como vocês sabem, nós começámos esta campanha há 2 semanas, como eu já disse, estamos na 3ª semana, e na 1ª semana nós falámos sobre como experimentar a presença de Deus através do perdão. Amém? E eu não sei qual tem sido a vossa experiência, mas nós ainda vamos a 2 semanas, mas para a minha vida tem sido tremendo. Para a minha vida tem sido algo novo. Porque a nossa perspectiva da presença de Deus, a maioria das vezes, é nós experimentarmos grandes sensações, grandes emoções. Muitas vezes nós achamos que a presença de Deus é só quando nós temos arrepios, mas não, aprender a presença de Deus através de pequenas coisas que são do nosso dia-a-dia, aprender a presença de Deus através de assuntos que a maioria das vezes nos incomodam, como é o perdão, como é a solidão, que nós vamos falar ainda, como é a dor, como é a redenção, que nós falámos a semana passada. Aprender a ter esta presença de Deus é diferente. É muito mais do que nós experimentarmos algo emocional. Algo que tem a ver com as nossas sensações. Porque a presença de Deus é isto mesmo. A presença de Deus é diário. Está a funcionar? Outro assistente. Amém? Amém. Então, esta semana, eu quero falar com vocês isto porque nós estamos no culto ceia, no culto onde nós vamos depois tomar o cálice e o pão para celebrar aquilo que Cristo fez por nós. Esta semana nós vamos falar, experimentar a presença de Deus pelos relacionamentos. Amém? Vocês sabem que relacionamentos não é fácil. Relacionamentos é muito complicado. E vocês sabem porque é que é muito complicado relacionamentos? Porque relacionamentos envolvem no mínimo 2 pessoas. E quando há 2 pessoas, nem sempre é fácil. Porquê? Porque pessoas são diferentes, pessoas pensam de maneira diferente, pessoas têm perspectivas diferentes das coisas, pessoas têm emoções diferentes, personalidades diferentes. E muitas vezes não é fácil nós aprendermos a lidar com pessoas. Havia alguém que dizia, sabem qual é a melhor altura para eu orar? E ele dizia, a melhor altura para eu orar é de madrugada. Porquê? Porque é a altura em que os meus problemas estão a dormir. Os meus problemas estão a dormir. Porquê? Porque pessoas são problemas. Eu sou um problema. Quando eu deixo que Cristo não reine na minha vida, eu automaticamente, eu sou um problema. Todos nós somos um problema. E aquilo que Jesus Cristo nos quer ensinar acerca da presença de Deus nos nossos relacionamentos, seja relacionamentos familiares,
seja relacionamentos de amigos, de trabalho. Aquilo que Ele quer nos ensinar é que Ele tem que estar no centro dos nossos relacionamentos. Ele tem que estar no centro, porque senão vamos ter problemas grandes. Amém? Amém. João 19, 26 e 27 diz assim: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem Ele amava, não sei se vocês sabem que era o discípulo que Jesus amava, João. Amém? Portanto, quando ele estava ali, o discípulo a quem Ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo amado: aí está a sua mãe. Sabem, eu queria que vocês pudessem imaginar comigo um cenário onde nós podemos ver Jesus Cristo a ser crucificado. Sabem, naquela altura havia milhares e milhares de pessoas. Pessoas que o acusavam, pessoas que zombavam dele, pessoas que o ofendiam. Muitos diziam: se tu és o Filho de Deus, baixa da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas sabem, no meio de tanta multidão, aquilo que Jesus viu naquela altura foi um grupo de pessoas. E um grupo de pessoas diferentes. Eram poucas, mas eram diferentes. Porque era um grupo de pessoas que o amavam. Era um grupo de pessoas que amava Jesus. E Jesus viu essas pessoas ali. O que acontece é que muitas vezes nós, na nossa vida, às vezes estamos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, muitas vezes nós focamos mais nas pessoas que dizem mal de nós. Muitas vezes nos focamos mais em pessoas que querem nos magoar, pessoas que nos querem picar. Muitas vezes as pessoas dizem: e tal, tu não faças isso, que isso não vai dar nada. Tu não vais por aí, que vais-te, como dizem os nossos irmãos brasileiros, vais-te ferrar, não é? Mas é tão importante nós seguirmos este exemplo de Jesus. Não está a funcionar. Amém. Glória. Desculpa, vou colocar aqui. Eu não me sinto à vontade. Peço desculpa por este técnico. Alô? Agora está? Amém. Ok. Vamos usar este então. É tão importante, como eu ia dizer, é tão importante nós nos focarmos nas coisas que são positivas para a nossa vida, nas coisas que nos querem, nas pessoas que nos amam. Porque quem te ama não vai dizer mal. Quem te ama te vai incentivar. Se calhar até te vai dar um conselho que tu até nem gostas muito, porque as coisas muitas vezes têm uma perspectiva diferente, mas quem te ama te vai apoiar sempre. Mesmo que tu vás em sentido contrário. Mesmo que tu digas assim: olha, eu não quero ir por aí, eu quero ir por aqui. Nós conhecemos várias pessoas que muitas vezes acontecem. Desta semana falávamos com alguém e ele dizia: olha, eu não quero incentivar a tua decisão. O meu trabalho não é esse. Mas aquilo que eu quero te apoiar é na tua decisão. Aquilo que tu decidires. Eu não sou ninguém para o julgar. Eu não sou ninguém para te apontar. Mas eu sou alguém que eu quero caminhar contigo. Mesmo que tu caias, eu sou alguém que eu estou para te levantar. Amém? E isso é amar as pessoas. Isso é incentivar as pessoas. Não é julgá-las. É amá-las. E Jesus estava numa situação em que, independentemente desta dor em que ele estava a passar, que ele estava a morrer, ele viu este grupo de pessoas. E aí estava a sua mãe, Maria, aí estava João, o discípulo amado, seus irmãos e mais algumas pessoas. E isto leva-nos a entender que muito mais que uma família genética que todos nós temos, muito mais que uma família genética, Jesus veio nos trazer uma família espiritual. Amém? Nós fazemos parte de uma família espiritual. Amém? Sabem? Ninguém nasce sem uma família genética. É preciso, pelo menos, hoje em dia já há bancos onde as pessoas podem engravidar sozinhas, principalmente as mulheres. Os homens ainda não engravidam, graças a Deus, e acho que não vamos chegar lá. Mas as mulheres, muita mulher que quer engravidar sozinha, então vão a bancos específicos para serem inseminadas, mas ainda assim é preciso alguém faz parte dessa família genética, porque ninguém, como nós dizemos, ninguém nasce de chocadeira, não é? Ninguém nasce de chocadeira. Todas as pessoas têm alguma família genética, e aquilo que Jesus nos quer trazer para os dias de hoje e naquela altura é que
nós precisamos de uma família espiritual. Amém? E por isso Jesus virou-se para João e disse: esta é a tua mãe. E disse a Maria: este é o teu filho. Naquela cultura, antigamente, e ainda hoje, normalmente quando a família, alguém morre da família, normalmente quem toma conta da família é o filho mais velho. Né? Vocês sabem isso, não é? Se alguém morre, o filho mais velho, principalmente quando é o pai, o filho mais velho toma conta da família. Mas sabem, é interessante perceber que Jesus, ele não entregou a sua mãe ao seu irmão mais velho. Ele não entregou. Ele entregou a João. João era seu discípulo. Ele nem era de sangue, de seu sangue. Ele nem era família genética. Mas ele disse: João, toma conta da minha mãe. Amém? Isto vai trazer algo, uma perspectiva, que nós temos que entender que havia um significado para que isto acontecesse. Porque quando nós temos uma família espiritual, quando nós colocamos os nossos relacionamentos numa família espiritual, amém, existe alguém que tem que ser o centro. Amém? E esse alguém é Jesus. Aquilo que Jesus estava a querer dizer era: João, toma conta da minha mãe, porque eu vou estar nesse relacionamento. Maria toma conta do meu irmão, porque Jesus considerava João como seu irmão, não genético, mas espiritual. Ele dizia: porque eu vou estar nesse relacionamento. Maria, este é o teu filho. Amém? Então Jesus, ele valorizava esta família espiritual. Ele valorizava esta família. Ele valorizava a família genética, porque Jesus tinha uma família genética, mas ele valorizava esta família espiritual. E é importante nós darmos valor à nossa família, tanto genética como espiritual, porque as duas estão iguais. Amém? As duas são iguais. Em Mateus 12:47 diz assim: alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Alguém disse a Jesus. E Jesus disse: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Ou seja, aquilo que Jesus está a dizer nesta passagem, amém, é que apesar de Maria e seus irmãos serem irmãos de sangue, serem irmãos genéticos, Jesus dava importância aos seus irmãos espirituais. Amém? Jesus dava tanta importância aos seus irmãos espirituais como à sua família genética. E isso fala-nos de identidade. Amém? Vocês sabem, nós não podemos deixar de ser filhos da nossa mãe. Nós não podemos deixar, eu tenho uma irmã, eu não posso deixar de ser irmão da minha irmã. Eu até posso nem me relacionar com a minha irmã, posso, que às vezes há brigas e nós não nos relacionamos tanto, mas ela não deixa de ser minha irmã. Ela é minha irmã. A minha mãe é minha mãe. O meu pai é meu pai. Os meus primos são meus primos. Eu não posso fugir disso. Porque há uma identidade que nos une através do sangue. E aquilo que Jesus está a querer dizer é que apesar de nós muitas vezes não nos conhecermos, apesar de nós muitas vezes até nos podemos zangar uns com os outros às vezes, porque a igreja não é perfeita. Vocês pensam que a igreja é perfeita, não é perfeita. Bem-vindos à igreja imperfeita. Amém? Mas vocês não deixam de ser meus irmãos, mesmo que não concordem comigo. Eu não posso descartar a possibilidade, nem a ideia que eu tenho uma família espiritual e, apesar de tudo, vocês são meus irmãos. Amém? E o sentido espiritual é igual ao carnal. Amém? Nós não podemos desfazer os nossos irmãos. Eu não posso deixar de ser meu irmão. Quando eu estou em Cristo, eu não posso deixar de o ser. Amém? Então Jesus, Ele fez de nós uma família. Sim, Ele fez de nós uma família. E isso é algo que nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir.
Stephen Furtick diz assim: ainda como a cruz era formada por duas vigas, Jesus nos une, seus seguidores, aqui na terra, com o Pai do céu, em um relacionamento vertical, e une os cristãos uns aos outros em um relacionamento horizontal. Mas eu queria que vocês tivessem esta ideia na vossa mente quando nós olhamos para a cruz e nós vemos um madeiro vertical e um madeiro horizontal. Amém? Quando nós olhamos para a cruz, aquilo que nós podemos ver é que há um relacionamento vertical, nós e Deus. Amém? Nós temos um relacionamento vertical. Mas além do relacionamento vertical, nós temos um relacionamento horizontal. Que é o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, convosco, com os meus colegas de trabalho. Sabem, é tão importante nós entendermos isto, porque senão é que quando nós entendemos esta verdade, a nossa perspectiva muda completamente em relação aos nossos relacionamentos. Eu não posso ter um relacionamento horizontal sem estar assente no meu relacionamento vertical com Deus. Eu não consigo. Porque se nós olharmos para a cruz, se nós tirarmos a madeira vertical, a horizontal vai cair. Os nossos relacionamentos verticais não se sustentam no ar. É impossível. Porque existe uma lei que se chama gravidade, não é? Que se nós pusermos esta caneca aqui, ela cai. Então os nossos relacionamentos horizontais, aquilo que o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos, com os meus vizinhos, com as pessoas que me são próximas, ela tem que estar sustentada no meu relacionamento com Deus. Porque só assim é que ele não vai dar problema. Só assim é que ele vai ser verdadeiro. Só assim é que ele vai ser honesto. Apesar, mais uma vez eu digo, de muitas vezes nós não vamos concordar com tudo. Muitas vezes até nós vamos discutir, vamos zangar, vamos chorar. Mas a única forma é nós sustentarmos os nossos relacionamentos, as nossas amizades, com a minha esposa, com o meu marido, no meu relacionamento com Deus. Porque se eu tiro Deus da equação, o meu relacionamento vai cair. Amém? E aquilo que eu quero que nós entendamos é que nós temos boas notícias. Nós temos boas notícias. E a boa notícia é que nós temos não uma família, mas duas famílias. Amém? Às vezes uma já custa, imagina duas. Uma já dói, imagina duas. Mas nós temos duas famílias e nós temos que pertencer a essas duas famílias. Amém? Amém. Então a mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo, nesta frase, quando ele estava na cruz do Calvário, é que nós pertencemos a uma família espiritual. E a Bíblia diz que nós somos adotados em Cristo Jesus. Amém? Jesus diz, vocês, a partir do momento em que têm a presença de Deus, em que são redimidos, que nós falámos a semana passada acerca da redenção, o nosso pastor Henrique pregou sobre isso, em que nós temos a redenção de Deus em nós, então nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte de uma família. Amém? Amém. Sabem, família? Muitas vezes nós temos um conceito de família que é muito próprio de nós, seres humanos. E que família às vezes só serve para muito pouca coisa. Mas sabem, a nossa família espiritual, ela tem que servir para que nós possamos crescer. Amém? Nossos relacionamentos, eles só fazem sentido quando nós crescemos. E muitas vezes crescer dói. A maioria das vezes crescer dói. Quando nós somos crianças e nós crescemos, dói. Dói. Dói aprender a andar de bicicleta, dói aprender a caminhar, dói. 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 Dói ser corrigido pelos nossos pais. Muitas vezes não entendemos porque é que eles fazem isto ou fazem aquilo. Para nós que somos crianças, que a nossa mente é completamente diferente dos adultos. Mas qual a intenção deles? É que nós possamos crescer. É que nós possamos crescer com saúde, saudáveis,
Amém? Para que nós possamos ser homens e mulheres com saúde. Amém? Então, o que Jesus nos quer dizer é que bem-vindos à família espiritual, bem-vindos, porque vocês vão se fazer crescer uns aos outros, nem que seja na dor. Amém? Amém. Amém. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o primeiro ponto, e isto é algo que nós temos que ter em mente para nos podermos ter a presença de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Amém? Aceite ter filiação paternal com Deus. Ou seja, aceita, por umas palavras mais simples, aceita ser filho de Deus. Amém? Aceita ser filho de Deus. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Amém? Não sei se vocês sabem o que é que significa Abba Pai, mas Abba Pai escrito no grego e aramaico, ele significa paizinho. Paizinho. E paizinho, quando nós falamos paizinho, eu tratava o meu pai já partiu, infelizmente, mas eu muitas vezes tratava o meu pai era meu amigo, muito mais que um pai, ele era meu amigo. E nós falávamos muito, éramos muito cúmplices. E sabem, paizinho, ele fala de amor e confiança. Quando nós chegamos ao nosso pai, e eu digo paizinho, o nosso coração derrete. Vocês já experimentaram falar paizinho? Muitas vezes nós temos más experiências com os nossos pais, é verdade. Mas quando nós chegamos a Deus, eu digo, em oração, paizinho, paizinho, o nosso coração fica mole, ele derrete, porque a presença de Deus, quando nós o tratamos por paizinho, ela expressa amor e confiança vinda da parte de Deus. Amém? Então Jesus, ele morreu na cruz para que nós possamos pertencer a esta família. Amém? Para que nós possamos receber salvação e para que nós pudéssemos ser adotados em Cristo. Amém? Gálatas 3:26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós tomamos o nosso passo de fé para aceitar Jesus, nós fazemos parte desta família. Amém? Nós fazemos parte desta família. Amém? Sabem? Muitas vezes a nossa maior dificuldade em relação a Deus é a forma como nós somos amados. Como nós somos amados e como nós somos aceites por Deus. Muitas vezes a nossa imagem de Deus reflete a nossa imagem do nosso Pai. Sabem, eu, graças a Deus, eu tive um pai, um bom pai. Eu tive um bom pai, posso dizer que eu tive um bom pai, um pai amoroso. Mas muitas vezes nós não temos essa experiência. Muita gente não tem essa experiência. Muita gente tem pai ausente. Muitas pessoas têm pais violentos. Muitas vezes têm pais que não são exemplo para os filhos. Mas sabem, quando nós chegamos a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é identificar Deus como o nosso Pai. Não é de propósito, não é algo que é intencional da nossa parte, nós não o fazemos porque queremos, mas nós fazemos porque é a imagem de um Pai que nós temos. Foi esse Pai terrestre, foi esse Pai biológico que nós tivemos. E nós achamos que Deus nos vai castigar quando nós nos portamos mal, nos vai açoitar quando nós fizemos algo errado. Mas sabem, Deus, Ele é um Deus amoroso. Deus é completamente diferente do nosso Pai, porque o nosso Pai terrestre, por muito mal que às vezes nos tenha feito, Ele é humano. Ele é humano. Ele erra, mas Deus não erra. Amém? Sabem qual é a maior essência de Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não tem amor. Ele é amor. E o é algo que faz parte do ADN de Deus.
Amém? Então não tem como Deus nos castigar. Deus não nos castiga. Muitas vezes o que acontece é que nós temos consequências das nossas escolhas. Muitas vezes escolhemos bem, muitas vezes escolhemos mal. E as consequências vêm à nossa vida. Não porque Deus nos castiga, não porque Deus quer que nós soframos, não porque Deus quer que nós sejamos açoitados ou castigados. Não, nada disso. Deus nos ama, Deus te ama, Deus me ama. Amém? E vocês sabem, há uma pergunta que é importante que nós fazermos, que é: será que eu confio verdadeiramente em Deus? Será que eu o amo como Pai? Será que eu confio? Sabem, há uma frase muito importante que diz: a paternidade foi estabelecida por Deus. Deus escolheu, Ele decidiu, Ele definiu a sua paternidade. Ele disse: eu sou o Pai. Mas sabem, o ser filho é uma escolha nossa. O ser filho sou eu que escolho. Sou eu que escolho ter este relacionamento com Deus. Porque Deus não obriga ninguém. Deus não nos manipula. Deus não nos obriga. Ele deu-nos o livre-arbítrio. A soberania de Deus, Ele não deixa de ser soberano porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele deu-nos escolhas. Nós podemos escolher. Mas Ele está ali. Queiramos escolher seguir ou não queiramos escolher seguir. Queiramos escolher amá-lo ou não. Queremos escolher fazer uma série de coisas boas ou uma série de coisas más. Nós temos escolha e Deus respeita isso. Então, a nossa escolha de ser filho de Deus é nossa. Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga a nada. Isso é uma decisão que é tua. Amém? É tua. É tua ao ponto de tu decidires se tu queres receber esta herança de Deus ou não. Amém? Se tu queres receber as bênçãos de Deus, és tu que decides. Não é mais ninguém. Amém? Sabem, às vezes nós precisamos de pensar como o filho pródigo. Se nós lembrarmos do filho pródigo, quando ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, ele estava a passar mal, ele estava a comer a comida dos porcos, porque ele tinha abandonado a casa do seu pai, mas ele voltou para a casa do seu pai. Ele pensou: não, na casa do meu pai os empregados têm direito, os empregados eles são bem tratados e eu estou aqui fora, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe, isto não tem a ver com o filho pródigo. Já pensaram que a parábola do filho pródigo não tem a ver com o filho, tem a ver com o pai? Com o pai amoroso que estava à espera do filho? Não sei se vocês já pensaram nisso. Nós falamos muitas vezes do filho pródigo, que o filho deixou e o filho foi, mas esquecemos de lembrar que o pai estava à espera do filho, de braços abertos. Naquela altura havia uma cultura muito restrita, em que o pai não se podia rebaixar aos filhos. O pai era o pai. Mas sabem, a imagem, eu não sei se vocês já pensaram isso, mas a imagem de ver um filho voltar para casa é tremendo. É tremendo. Sabem? A imagem deste pai a ver o filho pródigo a chegar a casa e ele a desfazer-se de tudo aquilo que ele era, toda a sua posição naquela cultura era difícil, não é? Mas aquela posição, e o pai espera do filho. Isto é o exemplo, um dos maiores exemplos de amor que há. Voltar à casa do pai. E é este o desafio que Deus tem para ti hoje. É este o desafio. Voltar à casa do pai. Voltar a experimentar o amor do pai. Experimentar de uma forma única esta família espiritual. Amém? Em segundo lugar, vamos falar sobre decida pertencer a uma família espiritual. Decida pertencer a uma família espiritual. Gálatas 4:19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por causa até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Sabem? Um dos propósitos da igreja, e nós somos igreja com propósito, um dos propósitos da igreja é pertencer. Amém? Nós acreditamos, e eu acredito,
que quem ama pertence. Sabem, às vezes nós temos uma ideia de igreja diferente. Às vezes nós temos uma ideia de igreja de frequentar. Eu vou aos domingos, eu vou à igreja. Houve um culto especial, a semana passada foi o nosso aniversário. Graças a Deus tivemos bastante gente, desde dentro das nossas expectativas de fé, que eu falei aqui, e Deus honrou a nossa fé. Mas sabem, igreja não é lugar para frequentar. Vocês desculpem desiludi-los. Igreja não é lugar para frequentar. Igreja é lugar para pertencer. Sabem qual é o lugar para frequentar? As lojas. Os restaurantes. Sabem? Alguém pertence aqui a um restaurante? Alguém pertence a uma loja de roupa? Não. Porque nesses sítios é que nós vamos para frequentar. Eu vou ao restaurante, eu vou a uma atividade ao ar livre, num parque, eu não faço parte daquilo. Eu apenas vou usufruir, eu apenas vou frequentar. Mas sabem, igreja, sendo família, igreja não é para tu frequentares. Igreja não é para tu frequentares. Igreja é para tu pertenceres. Tu pertences à família de Deus. Eu pertenço à família de Deus. Por isso é que nós somos chamados de irmãos e irmãs. Por isso é que nós somos chamados irmãos e irmãs. Amém? Sabem? Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência, ou enquanto tu frequentares a igreja, será apenas uma relação de mero consumo. Sabem? Muitas vezes, muitas pessoas vêm à igreja para receber milagres. Eu vou à igreja para receber. Sabem? Nós, no ICMAV, nós temos um conceito diferente de igreja. Nós não vimos à igreja para receber nada. Nós vimos à igreja para dar. Amém? Quando eu venho à igreja, eu venho dar a Deus todo o meu amor por tudo aquilo que Ele fez na semana passada. Na semana que terminou. Agradecer as bênçãos. Aquilo que Ele fez. Deus, obrigado por aquilo que Tu fizeste na minha vida. Obrigado porque Tu me arranjaste trabalho. Obrigado porque Tu me arranjaste dinheiro para eu pagar as minhas contas. Obrigado porque Tu me deste saúde. Eu, domingo, venho para isto. Eu não venho para receber nada. Agora, aquilo que acontece é que quando eu dou, eu recebo. Porque a Bíblia diz, de graça dai, de graça recebei. De graça dai, de graça recebei. Então, quando eu dou a Deus, quando eu venho ao culto, quando eu pertenço à família de Deus, quando eu venho aqui dar a Deus, Deus vai me abençoar. Amanhã é segunda-feira, nova semana. Então eu tenho que estar na expectativa que eu vim com o meu coração e dar a Deus, e eu vou cheio para ter uma semana abençoada. E Deus não me vai faltar. Deus não vai falhar. Porquê? Porque eu no próximo domingo, eu estou cá outra vez para agradecer a Deus. No próximo domingo eu estou cá outra vez para dar a Deus aquilo que Ele merece. Todo o amor da minha vida. Amém? Então, quando nós pensamos, e eu digo isto aqui na ICMAV, quando eu frequento a ICMAV, eu quero pertencer. E será que eu frequento a ICMAV? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Será que eu frequento a ICMAV? Será que eu frequento a igreja? Ou será que eu pertenço à igreja? É uma pergunta para nós pensarmos. Será que eu frequento? Ou será que eu pertenço? Será que eu vou à igreja como um restaurante? Ou será que eu vou à igreja porque eu faço parte da família de Deus? Amém? Sabem? Muitas vezes nós pensamos que é fácil nós pertencer a alguma coisa. Mas muitas vezes, para nós pertencermos, nós temos que abdicar dos nossos desejos pessoais. Sabem? Quando nós pertencemos a algo, quando nós pertencemos, nós temos uma família. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu preciso de roupa. Vocês sabem que eu nunca consigo ir comprar umas calças sem pensar primeiro nos meus filhos?
Minha mulher senta-se comigo. Quem precisa das calças és tu, não os teus filhos. Mas a primeira coisa é eu lembrar-me da família a que eu pertenço, de cuidar dos meus filhos. Muitas vezes, eu até posso estar errado, porque às vezes tenho que pensar um pouco em mim também. Não é? Mas é natural. É algo que é natural. Nós pensarmos primeiro nas pessoas que amamos. Amém? E é isso que nos faz pertencer. É abdicar dos nossos desejos, abdicar das nossas vontades, abdicar muitas vezes coisas que temos até para fazer, para poder pertencer à igreja, para poder pertencer a esta família. Amém? E sabem? Há perguntas que nos ajudam a fazer esta avaliação. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira pergunta é: tu pertences ou frequentas a família de Deus, a igreja de Cristo? Tu pertences ou frequentas a família de Deus? Outra pergunta é: onde é que estão os teus melhores amigos? Porque assim, a igreja, eu tenho que ter os meus melhores amigos na igreja. Porque a igreja é a minha família. Os meus melhores amigos não têm que ser o meu colega de trabalho. A não ser que ele seja cristão. Isso é diferente. Não é? Mas muitas vezes nós buscamos amizades fora da nossa família, porque muitas vezes temos medo dos confrontos da família. Mas sabem, os teus melhores amigos, os meus melhores amigos têm que estar na igreja. Têm que fazer parte da família. E isso vai dizer se tu pertences ou se tu frequentas. Outra pergunta: pertences a algum PG, a alguma célula? Depende do nome como nós conhecemos melhor. Portanto, é tão importante nós, durante a semana, nós termos atividades. Porque quando nós pertencemos às atividades, quando nós vamos às atividades que fazem parte da família espiritual, isso vai dizer se tu pertences ou não. Isso vai te declarar se tu fazes parte ou não fazes parte. A outra pergunta é: tens crescido? Será que a família onde tu estás está-te a fazer crescer? Será que tu estás a crescer? Ou estás a ficar pequenino? Continuas ali bebezinho? Continuas ali pequeno? Ou as pessoas estão-te a ajudar a crescer? Isso faz com que tu faças parte da família. Não apenas um frequentador, mas alguém que pertence. Amém? Em terceiro lugar, busque crescer em família espiritual. Efésios 4,16 diz assim: é nele que todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Sabem? Nós somos uma família. E toda a família, assim como um corpo, cresce. Amém? Toda a família, ela cresce. A nossa família genética também cresce. Não é? Nós casamos, temos filhos, depois vêm os netos. Os meus ainda não, graças a Deus, ainda sou jovem. Mas vão vir. É normal. Então, sabem, nós temos que entender, quando nós fazemos parte de uma família espiritual, nós temos que crescer. Não há outra hipótese. Porque se nós não crescermos, nós ficamos mirrados, nós ficamos doentes, ficamos enfermos. Há muitos sítios, muitas igrejas, que não deixam as pessoas crescer. Nós queremos dizer assim: vocês estão aqui para crescer. Vocês estão aqui para chegar à maturidade. E maturidade é maturidade em Cristo, não é maturidade como eu, o pastor, não maturidade como o líder, a minha esposa, não maturidade como outro qualquer, não, maturidade em Cristo. Vocês estão para crescer em maturidade em Cristo. A Bíblia diz para chegar em maturidade à semelhança de Cristo. Amém? Então não há opção. Nós não temos opção. Quando nós fazemos parte de uma família, nós temos que crescer. Crescer não é uma escolha. Eu não vou dizer assim: não, eu vou ficar aqui sentado. Porque se tu ficares, tu não pertences. Tu apenas frequentas. Sabem? Quando nós deixamos que a igreja ela seja uma família para nós
não temos opção. Sabem, todos nós temos família, não é? Todos nós temos família. E como eu já disse, todos nós, alguma vez, a não ser que não tenha, mas eu tenho e já me zanguei com a minha irmã, alguma vez nós já nos zangámos com a nossa família. Os nossos irmãos, os nossos primos, a nossa mãe, o nosso pai. É normal. É normal. Então porquê que eu venho à igreja a pensar que eu um dia não me vou zangar com a Sandra, ou com a Gardénia, ou com a Irina, ou com a... Esqueci do teu nome, desculpa. É mais chegada aquela que eu me esqueci de ti, Laura, desculpa. É porque está muito perto, eu esqueci-me do nome da Laura. Mas é verdade, porque é que eu tenho que pensar que eu na igreja... É assim, eu estou na igreja, eu não estou no céu. Eu estou na igreja, eu não estou no céu. No céu é que nós vamos viver tudo em paz. Na igreja, enquanto houver pessoas, a não ser que eu esteja aqui sozinho, mesmo assim se calhar ainda sou capaz de me zangar comigo mesmo, não é? Enquanto houver pessoas, há a possibilidade de nós termos diferentes opiniões, de nós termos diferentes pontos de vista. Isso não tem mal. Não tem mal. Então alguém dizia assim, olha, não existe igreja perfeita, mas alguém chegou ao pé de um pastor e dizia assim, pastor, eu vou mudar porque achei uma igreja perfeita. E o pastor disse, olha, faz uma coisa, no dia que tu encontrares uma igreja perfeita, não vais para lá porque tu vais estragar. É verdade. Se tu encontrares uma igreja perfeita, por favor, tu não vás, porque vais estragá-la. Amém? Porque onde há pessoas, não há igreja perfeita. Onde há pessoas, não há igreja perfeita. Há pessoas diferentes que têm que entender que Cristo, Ele tem que estar no centro. Cristo, Ele tem que estar no centro. Amém? Sabe, a igreja é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Agora nós temos duas opções para entender isto. Ou nós nos ressentimos com as pessoas e nos recolhemos, ou então nós aprendemos com aquilo que aconteceu e nós decidimos crescer. Amém? Eu quero crescer. Eu quero crescer. Amém? A Bíblia diz que Jesus, Ele morreu na cruz para que nós possamos estar nele e dar fruto. Nós possamos estar nele e dar fruto. João 15,5 diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a única forma de nós entendermos as situações de divergência é nós estarmos em Cristo. É nós estarmos na videira verdadeira. É nós estarmos naquele que nos ama acima de todas as coisas. Amém? E como eu já disse, quando nós trazemos Jesus para o centro, para a equação de todas as coisas, vai ter que ter solução. Amém? Vai ter que ser solução. Amém? Na família, na igreja, todos são importantes. Eu não sou mais importante que ninguém, só porque prego. Não. Sabem, há igrejas que destacam muito os pastores, destacam muitas pessoas que têm liderança. Nós aqui não. Nós somos todos iguais. Eu tenho um exemplo muito grande que é o meu pastor, o pastor Henrique, que esteve cá a semana passada, e eu lembro-me um exemplo que ele deu. Eu ia gravar um pequeno vídeo para o Facebook ou YouTube, já não me lembro, mas eu estava em Portugal e eu ia gravar e tinha que gravar com ele também um podcast, e eu ia gravar, e entretanto ele chegou e disse, não pastor, olha, vamos já gravar o seu primeiro. Sabe o que é que ele me respondeu? Não. Primeiro gravas o teu, porque tu és tão importante como ele. E eu, pastor, presidente da ICMAV. Uma igreja grande. Amém? E eu honro por isso. E eu quero vos dizer, eu não sou mais que vocês. No reino de Deus isso não existe. No reino de Deus só há um que é mais que eu e que nós todos, que é Jesus. De resto nós somos todos iguais. Amém? Nós somos todos iguais. Sabem, a igreja é o conjunto dos diferentes.
Sabem? Eu li um livro que é o Sou Nós, eu amo esse livro. Douglas Gonçalves diz: igreja é o conjunto dos diferentes. Igreja é o conjunto dos diferentes. Porquê? Porque nós somos todos diferentes. Sabem, a ideia de igreja não é nós somos todos iguais. Porque se fôssemos todos iguais, éramos fotocópia. Não éramos igreja. Se fôssemos todos iguais, a igreja não crescia. Mas o que faz crescer a igreja, o que faz nós pertencermos à família, é o sermos todos diferentes. Porque nós, quando somos diferentes, nós vamos encaixando uns nos outros. Nós vamos crescendo. E Deus vai moldando. Deus vai, esta pedra é para aqui, pois olha, vou moldar aqui e coloco. E a outra é para ali, olha, vou moldar aqui e coloco. Vocês não sei se sabem aqueles muros antigos, romanos, ou mesmo as estradas romanas que tinham aquelas pedras. Não há pedras iguais ali. São todas diferentes, mas as estradas ficavam direitas. Não é? E a igreja é igual. Nós somos todos diferentes. Nós somos todos diferentes, mas o objetivo é nós caminharmos juntos, de glória em glória, para alcançar aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Amém? Amém? Sabem? É importante nós permanecermos. Mesmo que alguém nos tenha ferido, mesmo que alguém nos tenha criticado, mesmo que às vezes eu acho que há pessoas que pensam assim, que vêm à igreja e têm dons e talentos e habilidades e chegam à igreja e acham que ao fim de 2 cultos já têm que estar eu sou um grande cantor e ao fim de 2 cultos já tenho que estar no louvor. Eu prego muito bem, ao fim de 2 cultos já tenho que estar a pregar. Sim, mesmo que tu aches que tens esses talentos todos, mesmo que tu aches que tens todas essas habilidades, há um tempo para tudo. Percebes? Há um tempo. E qual é o segredo? É ser perseverante naquilo que Deus tem trazido à tua vida. Ser perseverante naquilo que Deus tem trazido ao teu coração. Muitas vezes nós saímos da igreja porque não entendemos a visão. Nós somos uma igreja com propósito, e nós vamos falar nisto depois mais à frente. Nós somos uma igreja com propósito. E eu sou de uma cultura diferente, eu sou de uma igreja diferente. Assim, igreja é algo do coração de Deus. Se eu não entendo a cultura da igreja, eu não tenho que sair da igreja porque eu não entendo a cultura da igreja. Eu tenho que tentar ao máximo entender a cultura da igreja. Eu posso sair da igreja, mas não por essas razões. Não porque alguém me magoou, não porque alguém me criticou, não porque às vezes não me dão a oportunidade. Não, nada disso. Sabem, há uma frase que diz assim: se você saiu da igreja por causa de pessoas, certamente não entrou por causa de Jesus. Se nós saímos da igreja por causa de pessoas, então nós não entramos por causa de Jesus, porque ninguém sai da igreja por causa de Jesus. Ninguém sai da igreja por causa de Jesus. Quando nós entramos por causa de Jesus, eu não vou sair mais. Amém? Quando eu entro por causa de Cristo, eu não vou sair mais. Amém? Então vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos mudar a nossa maneira de ver as coisas, para que nós possamos entender que nestes relacionamentos imperfeitos está a presença de Deus. Nestes relacionamentos imperfeitos está a presença de Deus. Amém? Número 4, sustentar a sua família escolha sustentar a sua família dando o seu melhor. Amém? Atos 2, 44, 45 diz: todos os que queriam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuam a cada um conforme a sua necessidade. Vocês sabem, não se assustem, que eu não vou pedir para vocês venderem tudo. Amém? Isto era um padrão que era da igreja primitiva. Era um padrão que era da igreja primitiva, e na altura, lá em Atos, quando nós lemos, as pessoas davam tudo. E havia uma comunidade que toda a gente dava tudo para essa comunidade, e depois era distribuída em partes iguais. Ou seja, quem ganhava mais dava tudo, quem ganhava menos dava tudo,
e era distribuído em partes iguais, para que todos pudessem estar ao mesmo nível. Sabem? Isso era um sinal de união. Era um sinal que as pessoas se importavam umas com as outras. Não é? Não é... É claro, hoje em dia as coisas são diferentes. Cada um trabalha, tem o seu trabalho, tem a sua formação, uns ganham mais, outros ganham menos. Não é isso que Deus quer hoje de ti hoje. Mas Deus quer que, apesar da tua condição social, mais alta ou mais baixa, apesar das tuas dificuldades maiores ou menores, Ele quer que tu te importes com os outros. Ele quer que tu te importes com a tua família. Ele quer que tu ajudes, se for necessário, com aquilo que tu possas. Não com tudo, mas com aquilo que tu possas. Porque a união é algo que é de Deus. A união é algo que é de Deus. Sabem? Família é um património único. Família é um património único. E, não sei se vocês sabem, família é o sítio mais seguro para nós investirmos. Muita gente investe em ações, em Bitcoin, hoje em dia moda, não é? Mas não há ninguém mais importante para investir do que na tua família. O teu tempo. Não estou a falar só de dinheiro. Vocês não pensem que nós agora vamos dividir o nosso dinheiro todo. Não. Mas o teu tempo pode ser dividido com a tua família. O teu amor pode ser dividido com a tua família. Às vezes, um telefonema para ser dividido com a tua família. Às vezes, não tenho tempo. Não tenho tempo para dar um telefonema, mas tenho tempo para tudo o resto. Não tenho tempo para dar um alô, para dar uma chamada, mas tenho tempo para estar 2 horas a ver novela. Amém? O nosso tempo, ele tem que significar união na nossa família espiritual, na nossa igreja. Amém? Sabem? Nós temos, eu dou o exemplo dos nossos pastores, que eles vêm e para eles é uma experiência única. Vocês sabem que eles dizem que nós andamos sempre a correr? Não sei. Eu no outro dia dizia, olha, eu tenho 50 anos, não, 50 não, 49. Faço 50 este ano. Tem que dar um ar jovem, não é? Mas, assim, a força de Deus, o amor pelas pessoas, o amor por vocês, ele renova-se a cada manhã. E não importa se eu tenho 50 anos, porque aquilo que Deus tem colocado em nós, eu disse, olha, aquilo que Deus tem colocado em mim é uma ansiedade de trabalhar para as pessoas. É uma necessidade de alcançar as pessoas, para que Deus possa dar-vos o mesmo que Ele tem dado a nós. Amém? Sabem? Muitas vezes nós dizemos, eu amo a minha igreja. Mas sabem, quem ama, confia. Quem ama, investe. Quem ama, entrega o seu melhor. Não entrega restos. Sabe? Vamos dar um testemunho. Havia um grande... como é que se chama? Buffet de advogados? Se diz assim lá também, buffet de advogados, não é? No Brasil também se diz assim, não é? Buffet de advogados, escritório de advogados. E esse advogado era muito concorrido. Mas sabem uma coisa que ele fazia? Todos os dias, aquele homem tinha 1 hora que ele não atendia ninguém. E na sua agenda, quando ele tinha as consultas dos clientes, ele punha lá Deus. Porque aquela hora da consulta dele era o melhor tempo que ele tinha para Deus. Ele não dizia assim, não, eu agora vou, no intervalo entre um cliente e outro, eu vou tirar aqui 5 minutos para Deus. Não, ele marcava uma consulta, como se Deus fosse um cliente dele. E naquela hora, ele estava aos pés de Jesus. Ele estava ao pé de Jesus, porque era o melhor tempo que ele tinha. Não era o resto. Não, olha, eu vou trabalhar e nos meus 5 minutos que eu tenho depois, vou dizer um alô. Olá, Deus, estás bom? Não, Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. Amém? Então quem ama, entrega o seu melhor. Quem ama... Nós fazemos isso com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Verdade ou não? Nós sempre queremos dar o nosso melhor. Nós aos nossos filhos não damos restos.
O resto fica para nós comermos no dia seguinte. Não é? Mas aos filhos nós damos o melhor. É verdade. Não é? Nós tentamos dar sempre o melhor. Não é? Quem ama não mede esforços. Amém? Na nossa família, na nossa casa, nós investimos. Amém? Nós investimos, nós confiamos, nós damos o nosso melhor e não medimos esforços, mesmo que seja impossível. Sabe, eu estava a lembrar de uma história, e isto, vocês vão rir, porque é engraçado. Minha esposa, quando estava grávida do David, minha esposa é uma benção. E ela estava grávida do David, meu filho mais velho, e de repente decidi ter um desejo, vejam só. Um desejo. Sabem como é que é as mulheres com desejo, não é? Decidi ter um desejo, e então ela queria um gelado de morango de uma gelataria específica em Cascais. Sabem? Vocês vão pensar assim, mas isso é fácil. Não é? Só chegar lá e comprar o gelado. Agora imagine este desejo no inverno à meia-noite. É. No inverno, às 12 da noite, minha mulher decidiu ter um desejo de gelado de morango de uma gelataria específica. É verdade, agora vejam bem, não é? Impossível! Impossível! A chover! Frio! Quem vai comer gelado de morango à meia-noite? Ninguém! É impossível! Não é? Mas sabem, lá eu arranjei uma forma, já não me lembro o que é que eu fiz, mas eu sei que arranjei uma forma qualquer de compensar. Foi que é batido de morango, não é? Fiz um batido de morango com moranguinhos que tinha lá em casa com leite e tal. Mas pronto, né? Nós tentamos fazer o impossível para agradar. Amém? Nós tentamos fazer o impossível porque amamos, porque queremos. E na família de Deus é igual. Nós temos que tentar fazer o impossível. Não o possível, não qualquer coisa, mas o impossível. Para que os nossos irmãos, aqueles que são nossa família espiritual, eles fiquem bem, eles fiquem contentes, eles fiquem felizes. Amém? E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele deu o seu melhor. Ele não deu o seu pior. Ele deu o seu melhor, o seu bem mais precioso, a sua vida. Amém? A sua vida. Amém? Eu vou despachar que a minha mulher já está a olhar para o relógio. É inexistente. Amém? Amém? É importante nós percebermos que quando nós investimos, o nosso objetivo é investir em pessoas. Amém? Nada faz sentido se não for pessoas. Amém? Nós não trabalhamos para cadeiras, nós não trabalhamos para nada, nós trabalhamos para pessoas, para cada um de vocês, para cada pessoa que vem, para cada pessoa que pede ajuda. Esse é o nosso investimento. E isso é que realmente importa, porque Deus não se importa com nada mais, que é pessoas. Amém? Amém. Em quinto, trabalhe sempre pela unidade da família. Amém? Vou escutar. Nós tínhamos uma irmã, quando nós éramos jovens, e era o pastor Leitão, era o nosso pastor, e ele esticava-se. Ele pregava 1 hora e tal. Vocês não brinquem, naquele tempo. Não é? Vocês acham que agora é muito, vocês imaginem naquela altura. Então a irmã Cilinha, minha querida amada irmã Cilinha, que também já partiu para o Senhor, sentava-se assim na primeira cadeira, e quando ele começava assim já, como é que dizer, a lançar fora de pé, a esticar-se assim com aquilo tipo elástico, ela começava assim a abanar o pé, assim o pé, e era o sinal que ele olhava para o pé dela e dizia, e a minha mulher estava a olhar para o relógio. Ele olhava para o pé dela e ele já sabia que tinha que acabar. Amém? Amém. Filipenses 2, 1 e 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós não temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém? Sabem? A unidade é a única marca que faz parte do nosso relacionamento com Jesus e o Pai.
Amém? Amém? Quando nós estamos em Cristo, a unidade que nós temos em Cristo é a unidade que nos leva à presença do Pai. Amém? Nós não temos outra forma de ir à presença de Deus, a não ser através de Jesus. Ele que morreu por nós, Ele que morreu por mim, morreu por ti. Então, quando nós temos a unidade em Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Amém? E em João 17:21 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Sabem, Paulo diz que quando nós estamos em Cristo, nós temos sentimentos comuns. Motivação, amor, comunhão, compaixão e afeição. Sabem? Nós somos muito diferentes, todos nós. Mas o importante é nós nos alegrarmos com a nossa unidade em Cristo. Amém? É muito importante nós vivermos esta unidade, nós pensarmos esta unidade, nós agirmos nesta unidade. Amém? Para que Cristo, Ele se revele em cada um de nós. Amém? E nós possamos ter acesso ao Pai. Amém? Amém? Então, o meu desafio é este, é que nós nos possamos dedicar à nossa igreja, à nossa família espiritual. Amém? E nós possamos experimentar esta presença de Deus através dos nossos relacionamentos. Sabem? Nós vamos fazer algo e nós vamos olhar uns para os outros. Amém? Vamos olhar uns para os outros. Sabem? E eu quero-vos dizer, quando vocês olharem uns para os outros, vocês vão ver a vossa família. Amém? Quando vocês olharem uns para os outros, eu olho para vocês e eu quero ver a vossa família. Eu quero ver o meu irmão, quero ver a minha irmã. Amém? Porque Jesus nos desafia a fazer isto. Olhar uns para os outros e entender que nós somos família espiritual. Que nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Amém? Eu quero que vocês entendam isto. Acima de tudo, aquilo que nós possamos fazer, nós temos que investir nestes relacionamentos. A nossa família genética, mas também a nossa família espiritual. Nós não podemos descuidar a nossa família espiritual. Nós não podemos descuidar aquilo que Deus nos manda fazer. Amém? Quando entendemos que nós somos irmãos. Que nós somos irmãos. Sabem, os nossos melhores relacionamentos, eles estão no reino de Deus. Não há outra forma. Os nossos melhores relacionamentos, eles estão na nossa família espiritual. Eles estão no reino de Deus. Amém? E eles se multiplicam como uma família genética. Eles se multiplicam porque a intenção de igreja é crescer. Amém? Igreja que não cresce, ela morre. Amém? Eu acredito nisto. Igreja que não cresce, ela morre. Não crescimento. Há igrejas que crescem à loucura. Nós vemos igrejas, hiper-igrejas, mega-igrejas. Mas sabe, a intenção de Deus é que a igreja cresça sustentável. Para que nós possamos crescer dentro dos fundamentos daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Amém? Enraizados à palavra de Deus. Amém? E o meu desafio é este, que nós possamos, neste dia, entender que Deus, Ele é o único. Ele é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E os nossos relacionamentos, eles têm que ser sustentados neste Jesus. Neste Jesus que muitas vezes nós não entendemos, neste Jesus que muitas vezes é novidade para nós, mas Ele é o elo de ligação. Sabem? Quando nós temos os nossos ossos, há esses veios que fazem a ligação, as uniões. Esse é Jesus que nos une a cada um de nós, com as nossas diferenças. Já viram que nós num dedo, este não, que este é muito feio, tem que ser assim, este que é mais bonito. Nós num dedo nós temos 3 ossos diferentes, que é ligado por um tendão, é assim que se diz, tem um tendão. Amém? Mas são diferentes. Nós não temos 3 ossos iguais. Então nós não somos iguais.
mas Jesus é o que nos une. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos funcionar na sua igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Amém. Eu vou orar e depois nós vamos ter a oportunidade de celebrar a Santa Ceia. Amém. Chama depois o David. Amém. Eu quero orar para que Deus possa fazer-vos entender que a presença de Deus é tão importante através dos nossos relacionamentos. E sabem, que nós possamos entender que nós não adianta fugir deles, porque nós não conseguimos viver numa ilha. Nós não conseguimos viver isolados. Sabem? Quando nós nos isolamos, muitas vezes, a maioria das vezes, são armadilhas que o diabo tem para nós. Solidão. Porque aí o diabo ataca. Nós estamos sozinhos. Sabe, a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, elas querem estar sozinhas. Elas não querem ver ninguém. Elas não querem estar com ninguém. Querem estar sozinhas, muitas vezes em quartos escuros. Mas Deus quer te tirar daí. Deus quer trazer-te à família. Deus quer trazer-te a um lugar onde tu podes pertencer. Um lugar onde tu podes pertencer e tu sabes que a qualquer hora, a qualquer dia, na alegria, na tristeza, no choro, na festa, tu tens alguém da tua família para estar contigo. Tens alguém que está contigo para caminhar ao lado de ti, ao teu lado. Quando nós estamos a cair, alguém que nos puxa. Quando tu estás a cair, alguém que te puxa. Quando eu estou a cair, alguém que me puxa. Que Deus possa continuar a fazer a obra de Deus em nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nesta tarde, Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és o Deus de famílias. Tu és o Deus de relacionamentos. E Tu não nos criaste para estar sozinhos. Deus, ajuda-nos a entender, Deus, a Tua presença através dos nossos relacionamentos. Relacionamentos que muitas vezes são difíceis. Relacionamentos que muitas vezes são complicados. Deus, mas ajuda-nos a ter-te no centro dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai, oro, Senhor, por cada um que está aqui neste lugar. Deus, que eles possam entender que o pertencer à família de Deus é muito mais do que frequentar uma igreja, frequentar um local. Deus, pertencer é fazer parte. E é isso que Tu nos chamas a fazer, Jesus. Fazer parte da Tua família. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas, Pai. Em nome do poder de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém.